Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast da Diamond. Bem-vindos de novo para mais um episódio. E nós estamos aqui ainda em Capitólio, um lugar maravilhoso, umas montanhas aqui, uns lagão assim, ó, top, gosto demais. E eu estou aqui com uma presença de mais um Diamond, e é um novo integrante da Diamond. Ele já participou de um ou dois encontros, mas ele está aqui para a gente bater um papo muito legal e a gente entender mais sobre o que ele faz, o que ele influencia no mundo, o que ele impulsiona no mundo também. Então, quero que ele se apresente. Seja bem-vindo, Natan. Fala, Roger. Fala, galera. Bem? Vai ter um coraçãozinho já. Sou o Natan, sou novo, assim, no Diamond. Carioca, de Niterói. E chegando agora nesse grupo, nessa família que eu gosto de chamar, né? Tá certo. Então, algo completamente interessante pra mim, extraordinário. É diferente, né? É diferente. Pô. Deixa eu fazer uma pergunta antes de mais nada. Você é um dos poucos ainda que é uma pessoa nova de idade também e que tá agora, tipo, como à frente de uma empresa. E eu quero saber de uma coisa. Por que você veio, o que você veio fazer na Diamond, na Diamond, assim? O que tá te influenciando a estar aqui? O que fez você mudar de ideia e vir pra cá? Cara, então, assim, é difícil falar, mas sempre fui apaixonado por empreendedorismo. Sempre tinha ali uma veia empreendedora. Mas eu sentia falta de pessoas que gostassem da mesma coisa que eu gosto, tivesse a mesma linha de pensamento, entendesse o que eu estava querendo, quais eram os meus objetivos, enfim. Então eu precisava de uma galera que tivesse essa linha de pensamento. Então quando eu escutei, quando eu vi o Diamond, eu falei, caramba, eu preciso disso. Que legal. Eu preciso estar ali. E aí ter recebido esse convite, pra mim, foi uma realização absurda. Que massa. Você queria fazer o que 99% das pessoas não querem, sentar em outra mesa, né? Conversar com pessoas diferentes. E por exemplo, assim, por que você decidiu, tipo, sentar em outra mesa? O que estava te incomodando agora, tipo, quando você se tornou um empresário? O que fez você mudar? Então, na verdade, eu acho que foi mais o caminho que a vida foi me levando. Legal. Porque... inicialmente, quando eu era garoto, a gente está estudando, tem aquela pressão de fazer o Enem, ter que fazer uma faculdade, e eu sempre gostei de criar coisas, sempre, enfim, gostava de feira de ciências, já era minha paixão, então eu inventava coisas, montava coisas. Que massa. E aí eu falei, preciso trabalhar com isso, preciso fazer uma faculdade disso. Então coloquei na minha cabeça que precisava fazer uma faculdade de engenharia, e estudei para isso, curso isso hoje ainda. Faço engenharia de controle e automação, mas onde entrou o empreendedorismo na minha vida? Foi em 2018 que eu comecei a criar, é até engraçada essa história, é meio doido, mas eu comecei a criar minhoca. Eu fiz uma compostagem com matéria orgânica. Tá, começou bem aleatório, mas vamos lá. Foi bem aleatório mesmo. E aí eu criava essas minhocas, e aí comecei a pesquisar, entender, então eu sempre fui assim. Gostava de arrumar uma ideia para fazer. Como sou muito agitado, então eu queria fazer alguma coisa, procurava ali, e aí comecei a estudar sobre isso. E aí fiz um curso... Sobre minhoca? Fiz um curso de... Um curso de minhoca? Fiz. Cara, continua. Fiz de compostagem e minhoca compostagem. Que massa. Verme compostagem, que dá um nome, né? Que é com minhocas californianas. E aí eu comecei a me interessar nisso e comecei a fazer. E aí fiz uma composteirazinha de 4 litros ali. E aí pegava matéria orgânica, colocando, só que aquilo ali foi crescendo muito. E aí eu aumentava, e eu não queria me desfazer. E aquilo ali ficava no meu quintal, assim, num quartinho que tinha ali, o famoso quartinho dos bagulhos que a gente chama, né? E aí... Tinha sociedade de minhoca lá já. E aí foi crescendo, e aí aumentei, ficou com 120 litros. Falei, cara, preciso fazer alguma coisa com essas minhocas. Não, tinha muita minhoca, e eu falei assim, pô, vou vender. Porque eu tinha dificuldade de achar minhoca, eu tive dificuldade porque eu rodava a região toda procurando minhoca, não encontrava. Eu falei, vou vender essas minhocas na internet. E aí entrei no Mercado Livre, comecei a pesquisar, entender como fazer aquilo. E aí eu anunciei, montei todo o produto.
fiz ali o anúncio bonitinho e tal, e começou a vender. E eu falei, caramba, estou vendendo minhoca na internet. Não, é possível. E aí começou, tipo, vender semanalmente, saía, eu falei assim, caramba, o volume tá interessante, e estou começando a vender minhocas. E aí eu comecei para outros tipos de animais também, que era tenébrio. Que é tipo uma minhoca também, não é? Só que é do besouro, era um verme do besouro. Cara, que... E aí eu fui pro tenébrio, e aí eu comecei a brincar nessa, e depois fui pro a centopeia, né, que é o famoso gongolo, que alguns chamam, não sei, cada região chama de um jeito, enfim. E aí começou isso, eu falei, cara, beleza, isso é interessante. Deixa eu te perguntar antes de continuar. Por quanto que você vendia umas minhocas assim? Como é que funcionava isso? Eu vendia o cento, né, eram 100 minhocas, eu vendia, na época era R$25. 100 minhocas, R$25. É. Que loucura, cara. E aí depois aumentava, mas comecei assim. Tá certo. 25, e depois aumentou um pouquinho, porque tinha taxa no Mercado Livre na época, era baixo, mas tinha ainda. E aí eu falei, pô, isso é interessante. E eu tô vendendo na internet, assim, uma coisa que poucas pessoas sabem. E se eu começar a investir em alguma coisa que as pessoas que têm a busca de verdade, talvez faça sentido. Quantos anos você tinha? Nessa época eu estava no terceiro ano, segundo. Uns 17 anos. 16, 17 anos vendendo minhoca. É. As pessoas sabiam que você vendia minhoca? Sabiam. Já sabiam que você era empresário, então pelo menos, né? Ou pelo menos você tava comendo. Não todo mundo, mas assim, algumas pessoas próximas, mas mais na internet mesmo. Tá certo. Uhum. E aí, como eu continuei, eu fiquei vendendo essa minhoca durante um período. E aí, me interessei por esse mundo. Falei, pô, faz sentido, dá pra vender outras coisas na internet. Se eu consigo vender minhoca, eu acho que dá pra vender outras coisas também. Você quebrou a barreira gigantesca ali, né? E daí você começou a vender o que daí depois? Aconteceu? Você conseguiu prosseguir? Como é que foi? Não, nesse tempo, quando eu vendi, eu tive que... Deu uma parada, porque eu tinha o objetivo também de entrar no exército. Eu falei assim, pelo menos um ano eu quero servir no exército, porque eu queria, só que eu não queria entrar como recruta, como soldado, porque eu queria então eu estudei pro CPOR, né, que é oficial temporário. Falei, porque é mais tranquilo e tal, e acho que vai ser pra mim, tipo, importante, porque ali você vai saber liderar, porque como é uma escola de formação de oficial, então aí eu ia lá pra estudar também. Então eu fiz essa prova, entrei, só que eu entrei sabendo que eu ia ficar ali só um ano. E aí eu me dediquei ali e terminou o curso, eu falei assim, beleza. E eu já estava estudando esse mercado, porque estava em alta por causa da pandemia, aumentou muito. E eu falei assim, bom, acho que agora é a hora de eu entrar nesse mundo. No mercado digital. No mercado digital. E aí, como meu pai já tinha empresa, falei, pô, é ali. Aí eu enxerguei essa oportunidade. Inicialmente, recebi uma negativa, recebi um não. Aqui não. Não é assim, não vai mexer, não vai tocar em nada. Né? Imaginei. Antiga. Sim, antiga tem 15 anos. Tipo, já tem uma história que veio antes do mercado digital, né? Sim, então tem todos os bloqueios, sim. Entendi. Então eu falei, caramba, como é que eu vou entrar nisso? Eu falei, pô, primeiro eu vou ter que, de fato, entrar ali na galera, entender, fazer tudo que tiver que ouvir, mas depois eu vou indo pegando meu espaço, eu vou pegando essa noção para depois pegar e entrar no mercado digital de vez. Então eu entendi que tinha um tempo ali de maturação. Então comecei ali vendendo, no estoque, enfim, então contextualizar um pouco assim, sobre a empresa em si, né? Mas é uma empresa de material hospitalar. Certo. Então, e ali eu fui conhecendo os produtos, gostava de estudar, então quando eu entrei eu falei, eu vou estudar sobre os produtos. Então eu comecei a estudar, fazer cursos de tratamentos de feridas, para entender quais produtos usavam. Então, que legal, cara. Me interessei bastante sobre essa área. E aí, em 2022, mais ou menos, essa época. E daí você, então você fez uma coisa que a maioria das pessoas não fazem, ou pelo menos quem tem empresa familiar não faz, que é entrar e estudar a própria empresa. Você fez o básico que acredito que as pessoas não fazem, porque o que eu imagino, né, que a maioria das empresas que tem, por exemplo, uma empresa familiar, os sucessores vão lá e falam assim, agora sou diretor geral e vai acontecendo e do nada vê quebra a empresa. Você não, você foi de um jeito inverso. Você falou assim, não, peraí, deixa eu conquistar o meu canto, mas deixa eu entender como a empresa funciona para daí impulsionar, né? Que legal isso, cara. Assim, eu achei muito importante ter esse momento. Ainda tenho isso, eu acho que é difícil você estar numa posição de você é filho
você é funcionário, fica nessa balança, não sabe muito a sua posição, e tanto para as pessoas que estão fora, é herdeiro, quão está se esforçando, então você está sempre ali nessa balança, e para mim o que é mais difícil é estar nesse meio. Entendi. Estar nesse meio é difícil. Eu queria muito ser herdeiro, mas também não queria ter nenhum compromisso de responsabilidade ali. Tá certo. Então seria assim, muito fácil. Então eu entendi que para eu ocupar o espaço, eu tinha que entender como funcionava ali de forma geral. Então eu tive que estudar, Passou fazer por todas as partes. Tive que passar por esse processo. E até hoje passo, porque não é assim querendo sair mandando e fazendo isso, não funciona dessa forma. Então tem que ter ali a humildade, o reconhecimento de, calma aí, tem que ter um processo, tem níveis, eu tenho que ir subindo. E aí, num determinado momento, conhecimento para mim nunca é demais. Então, quando você vai conquistando as coisas aos poucos. E quem te ensinou a ser assim? Ou você meio que foi na cara e foi aprendendo? Aonde que foi que você entendeu que você precisava passar por esse processo antes de você, pelo menos futuramente, coordenar tudo isso? Como é que foi? Cara, eu não vejo, assim, alguma coisa que me ensinou. Eu acho que a vida em si me ensinou a ser assim, porque até a minha história mesmo, como eu tive uma mudança, assim, de realidade significativa. Correto. Então acabou que essa pressão me fez eu ter que entender mais como funcionam as coisas para aí sim entrar no meio. Pressão. Então, para poder me enturmar, enfim, eu tinha que passar por um processo lento e não é rápido. Então eu entendi que na vida todas as coisas são dessa forma. Tá certo. Então eu ia devagar, conquistando meu espaço, entendendo como funcionava, para aí sim conseguir que chegar legal, ali, velho. entendeu? E deixa eu te fazer uma pergunta. E hoje, por exemplo, depois que você passou por todo esse processo, era lá jovem, virou empresário, vendendo minhoca, que eu achei a coisa mais aleatória que eu já ouvi na vida, mas achei muito legal, porque vendeu, então tá certo, tá vendendo. Aí depois você foi pro colégio, um colégio militar? Era o exército mesmo, né? Centro de preparação de oficiais. Perfeito. E daí agora você passou por todos os processos, em que fase que você tá nisso? O que você tá fazendo na empresa, como é que é? Então hoje eu tenho ali o mercado digital que já está bem estruturado, já temos algumas vendas expressivas, assim, de volumes significativos. Vocês vendem aonde? Shopee, Mercado Livre e Amazon. Começando agora, Mercado Livre e Amazon tá devagar, mas Shopee a gente já tem um volume interessante. Legal. Pro Brasil ou exportando? Brasil. Ah, Brasil. Brasil todo. Então cuido dessa parte, então já tem algumas pessoas ali que ficam coordenando ali, e eu fico mais já no... Você já saiu do operacional? Já não estou mais no operacional. Claro que a gente não abandona. Correto. Mas eu gosto de ficar ali no estratégico, pesquisando onde eu vou atacar, enfim, montar toda a estratégia, idealizar tudo. E estou numa parte agora mais de gerenciamento de projeto e mudança de sistema. Foi o que eu comecei a estudar no ano passado. Dou um salve até pro nosso Diamond Alexandre. Aí, Alexandre! O cara tá estudando demais nessa parte. Então, eu comecei a estudar gerenciamento de projeto, comecei a estudar um pouco, fiz alguns cursos. E aí eu vi que ali tinha um déficit na parte de locação. Então eu falei assim, calma aí, preciso estruturar melhor isso, o sistema que não tá legal. O que eu posso fazer para melhorar? Abrir ali com a galera, vamos aí, tá legal? Não tá? Vamos mudar o sistema? Vamos. Então, preparei tudo, vamos mudar esse sistema e tô nessa parte agora de gerenciamento de projeto. E agora em fevereiro a gente vai começar num novo sistema. Que legal. Então, hoje você tá na parte digital da empresa, que tecnicamente que vende pro mercado digital, né? Você conseguiu implementar. Sim. E como é que foi a aceitação disso? Tipo, você teve que fazer, vender por fora e falar, funciona ou tipo... eu tive que ir escondido. Entendi. Foi escondido. Quando eu vi que já tava numa parte que eu já dominava, já entendia, eu comecei a anunciar alguns produtos e ia fazendo escondido. E aquilo como é que fala? Na fé e coragem. Sim. Então, eu falei assim, eu domino, eu sei o que eu tenho que fazer. Você precisa provar que funciona. Porque na conversa não tá dando. Tá certo. Então tem que ser no número, no papel. E assim, foi assim, não é difícil, porque
no horário de trabalho eu tinha que trabalhar, e aí eu geralmente eu trabalhava, fazia no celular e à noite em casa, então eram os momentos que eu tinha para criar os anúncios. E pra fazer rodar. Fazer rodar, entender como funcionava e montando. Então eu lembro que fiquei um mês nessa e não saía nada. Eu falei, caramba, não é possível. Minhoca vende mais fácil que essas coisas que, pô, todo mundo compra. Tá certo. E aí eu falei assim, não, calma aí, vou montar tudo de novo, vamos ver como funciona. E fiquei insistindo nisso. E eu falei, não, é isso aí. E deu um mês e pouquinho, deu certo. E Deu aí certo. começou uma, duas, e foi indo. E o que fez dar certo? Tipo, o que você mudou na sua estratégia? O que você mudou do ponto que você não vendia nada pro ponto que você tava vendendo bastante? Então, o que mudou foi eu realmente ter sentado e falar, não, agora eu preciso me dedicar a isso. Só isso? Só isso. Eu preciso meter a cara, porque não dá pra fazer. Uma hora eu vejo ali, esqueci, aí daqui a 2 dias eu vejo e não foi. Tá certo. Então, não, eu sentei e falei assim, não, calma aí. Eu vou entender o que os outros estão fazendo, que tá dando certo. Vou melhorar e vamos ver. Aí Então meter a cara nisso. você chegou, quando você tentou fazer e não deu certo, você falou assim, ó, quer saber? Vou fazer só isso, uma coisa só, dedicar todas as minhas energias pra isso, pra fazer funcionar. Porque eu acho que a maioria dos erros das pessoas é tentar fazer 2 coisas e não fazer nada. Igual a Tati antes falou que é meio pato, assim, quer fazer tudo e não faz nada. Não, e aí não dá certo. E aí eu falei assim, tem que me dedicar nisso. Eu lembro, final de semana, eu tava o tempo livre. Qualquer momento que eu tava esperando, eu pegava o celular e falava, calma, eu vou estudar, eu vou ver o que eu tenho que fazer, como faço, montar toda a minha estrutura, toda a minha estratégia e mergulhar nisso. Que legal. Aí quando eu mergulhei, foi vindo o resultado. Aí eu entendi, não, calma aí. Pro resultado vir, eu tenho que me dedicar, eu tenho que meter a cara. E aí, quanto mais metia a cara, mais vinha. Eu fui, aí quando você vê o negócio caminhando, dando certo, você, não, agora já era. Quero me dedicar mais, quero fazer mais. Você fica um pouco enlouquecido. E aí... Mas uma hora vem. Cara, você me deu um pensamento de que você representa a receita do bolo dar certo. Por exemplo, muitas pessoas, elas deixam de abdicar muitas coisas. Tipo, final de semana, eu não quero estudar. Elas acham que é muito fácil. Aí depois que elas descobrem que realmente quando elas fazem acontecer, quando dedicam o tempo delas, final de semana, noite, que elas deixam de fazer qualquer coisa pra fazer isso, as coisas acontecem. Então querendo dizer, tipo, não é do dia pra noite que você fez as suas coisas acontecerem, não é fácil, mas ninguém vê o processo, mas eu acho que ninguém quer passar pelo processo. É exatamente isso. E no grupo de amigos é difícil, porque você... Ninguém entende. Não dá pra entender. E quando você... Porque eu gosto de sempre pensar assim, né? O você é o mais importante. Então, quando eu via que eu tava, assim, à noite, geralmente à noite, eu falei assim, eu sei do que eu tô fazendo. Eu sei o que eu faço, eu sei da minha capacidade. Então, eu não preciso provar nada pra ninguém. Ninguém precisa saber se eu tô fazendo. Eu não preciso mostrar do que eu tô fazendo para as pessoas entenderem que, caramba, não, eu entendi que aquilo ali era importante para mim. Uhum. Então, se eu me dedicar nisso, vai fazer acontecer. Vai acontecer, sabe? Então, quando eu comecei a entender dessa forma, eu acho que as coisas começaram a dar mais certo. Parece uma forma simples, né? Mas as pessoas, eu acho que elas não entendem muito. Elas não querem fazer. Eu acho que cansa. Acho que dá preguiça de fazer. Eu acho que a internet hoje deu uma facilidade de você ver a conquista dos outros. Porque o que eu vejo do Instagram, ainda mais que é a minha área? Você vê muito que as pessoas conquistam lá. Conquista casa, carro, conquista dinheiro. Empresa grande. Olha, estamos aqui em Capitólio viajando. Só que ninguém vê o processo, a canseira, os dias de noite. E eu acho que isso que você falou é uma coisa que eu já passei, muitas pessoas passam. O grupo que você está molda quem você é. E às vezes chega uma hora que aquele grupo não tá mais fazendo sentido. Não que você vai abandonar eles, vai largar eles, mas chega uma hora que começa a cansar, você fala, cara, mas não é só isso que eu quero. Acaba que você pede que as pessoas corram com você, sabe? E ninguém corre. E não vai, caramba, e se eu ficar nessa, é só negativo, e você vai acabar andando pra trás, não caminhando, dá um desespero, não correndo. E aí você fica, caramba, eu preciso de alguma coisa que me motive, preciso correr, preciso andar, e você fica nessa ansiedade. Eu falei, caramba,
E aí quando eu encontrei, inclusive até salvo o Diamond, né? Quando eu encontrei o Diamond, eu falei, caramba, era isso que eu tava precisando, era Pessoas isso que eu assim, tava né? sentindo falta. De pessoas que eu fale e falo, caramba, eu já passei por isso. É exatamente isso. Eu entendo você, eu gosto disso também. Então, acaba que você fica pedindo por isso, Pedindo mais. sabe? E eu até acho interessante que quando você tá num grupo, as pessoas, elas meio que têm uma tendência a falar que, não, isso não dá certo. Que acho que o seu molde, a sua percepção, a sua ideia é que dá certo. A sua estrutura é que dá certo. E o que você está fazendo não dá certo. Não é assim, não faz isso, você não vai ter futuro. Enfim, então tem essas falas, esses puxões para trás. Então Isso acaba. sempre tem, cara. E então acaba que, assim, cara, não dá para viver assim, não dá para ficar assim. Quem vive reclamando nunca conquista nada. Não. Se você, por exemplo, falar com pessoas que já alcançaram sucesso, elas sempre vão estar positivas. Se você falar alguma coisa, elas não vão falar não. Elas vão te guiar para uma coisa melhor. Nunca vão te falar, não, isso não dá certo. Porque é o que mais acontece. Não entra nesse negócio da Diamond, não. Isso aí pra você não faz sentido. Isso aí, cara, você tá gastando dinheiro. Se eles soubessem tudo que acontece, não só aqui, mas na vida, qualquer coisa diferentes, cara, é uma coisa muito, muito interessante de você pensar. Eu acho que vale muito do conhecimento e do aprendizado da pessoa. Que bom que você já passou por isso, né? Sim. Que você já tá num momento diferente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta meio filosófica, mas acho que faz sentido. Você falou muito sobre como você cresceu, como você fez as coisas, mas eu quero saber de verdade de você. O que te motivou? Ou o que te motiva a fazer as coisas? Pra quem? Por quê? O que te faz querer crescer, querer ter isso? Cara, então, é uma pergunta muito Você viu? difícil. Qual que é o seu propósito de vida? Cara, é muito difícil. Mas assim, eu gosto de sempre estabelecer metas pra mim. Tanto curto a longo prazo. Eu penso assim, hoje, assim, esse ano eu quero conquistar isso. Então, todas as minhas energias, todas as minhas forças vão ser pra conquistar aquilo. Como eu vou chegar naquilo, eu não sei. Você ainda vai descobrir. Mas eu vou descobrir de alguma forma nesse caminho. Entendi. Então eu estabeleço uma meta daqui a tantos anos. Então, daqui a tantos anos eu quero estar assim, assim e assim. Como eu vou fazer para aquilo, eu não sei. Então, se apareceu isso para mim, eu vou me dedicar nisso, que talvez isso me leve até lá. Então, eu gosto de sempre estar estabelecendo metas na minha vida. Isso que são algumas coisas que vão me motivando a fazer. Então... Dinheiro para você é tudo? Não. Dinheiro para mim não. Dinheiro é um processo. É um processo. É o que talvez me faça levar as minhas conquistas, aos meus objetivos, mas não é o mais importante. Tá certo. Entendeu? Então, ele é importante para conquistar as coisas, mas não é o meu objetivo, não é para mim é o que mais importante. Eu acho que vai entrar naquilo de que faça o que te faça feliz, mas será que aquilo que te faz feliz vai te fazer conquistar as coisas? Não, né? Nem sempre. Nem sempre. Então, é difícil. Isso é uma pergunta difícil, mas para mim, dinheiro é o caminho, mas não é o mais importante. Tá certo. Eu acho que fazer o que te faz feliz é uma frase muito legal, muito gostosa de viver. Mas eu acho que fazer algo para te fazer feliz dói mais. Porque eu acho que o processo é muito mais cansativo e dolorido do que as pessoas pensam. Só que se você fizer isso pensando só no dinheiro, vai doer para sempre. Mas se você pensar que lá na frente você vai conquistar a felicidade e o processo é dolorido, aí faz sentido. Sim, acho... Eu vejo muita rapaziada pensando só no dinheiro. E eu acho que a frustração vem lá na frente. Então, isso é muito... E eu assim... Uma coisa que na pandemia ficou muito em alta, mas era como fazer dinheiro rápido. Exatamente. Como conquistar isso, como ter aquilo. Eu falei, e eu pensava e eu via aquilo, eu falei, caramba, não é assim. É muito além, tá muito mais embaixo. Então, e as pessoas têm essa necessidade, essa ansiedade de conquistar as coisas muito rápido, né? Ver um luxo, enfim, então... Eu acho interessante que tudo que eu aprendi hoje sobre mercado digital, eu nunca paguei um curso na minha vida. Nunca fiz um curso de internet. Foi na mão. E eu falei assim, e foi o melhor jeito pra mim. Porque talvez tenha demorado mais, não sei. Mas o que
te leva a conquistar as coisas, a realizar seus sonhos, é você mesmo. É você pegar, fazer, entender, procurar. Ninguém vai te mostrar, vai te dar uma fórmula mágica de como conquistar as coisas. Exato. Então, Não dá pra você montar um barco só vendo um livro de como montar o barco. Não. Tu tem que sentar, pegar a madeira e fazer o barco. Fazer o barco. E fazer o barco andar. Tem gente que navegar. tem a obesidade mental de fazer curso atrás de curso e nunca fazer nada. Nunca dá. E fala, caramba. Eu fiz 10 cursos de marketing e nunca deu certo. Você fez alguma coisa? Ah, não. Eu falei, pô, então não vai dar Quantas certo. vezes tu sentou lá pra ver, pra testar, pra validar, pra experimentar? Validar. E não vem aquela... Isso que você falou, validar. Muitas pessoas não validam. As pessoas acham que elas têm a receita pronta. Só fazer aqui e vai dar certo. Aí não dá certo e elas se frustram. E já desiste. era. Na primeira queda, Já acabou, desiste. não tem mais. Enfim. Que legal. Então, E deixa eu te fazer uma pergunta agora pra gente chegar no finalzinho. Muitas pessoas estão passando pelo mesmo processo que você passou. Então vamos supor, estavam lá meio que perdidas, começaram a vender, acho que não minhoca, mas algumas podem estar vendendo minhoca agora, mas estão num processo e às vezes elas se inspiram não num cara, num Paulo Guedes da vida, elas se inspiram em pessoas mais próximas da realidade dela. E você é uma pessoa que está passando por esse processo, está chegando aonde elas querem chegar. Eu queria saber de você uma dica que você poderia dar para essas pessoas, para jovens, menina, mulher, de algo que você já sofreu, mas você conseguiu corrigir, entendeu? Uma dica. Então, eu gosto muito de falar sobre oportunidade. Então, eu entendo que vender minhoca foi uma oportunidade. Meu pai ter uma empresa foi uma oportunidade. Então, na vida vão ter várias oportunidades pra gente e a gente só precisa saber enxergar essas oportunidades. É difícil, mas o que eu gosto de trazer pra mim é nunca desistir e traçar um objetivo pra você. Então, quando você vê que você tá vou citar um exemplo, né? Tá numa faculdade que não é aquilo, tá indeciso, vê, testa, não desiste, experimenta, pense sobre isso, porque, assim, é difícil, mas não é impossível. Então, não desista. Eu acho que, pra mim, eu sou uma pessoa que gosta de enfrentar, sou uma pessoa muito competitiva comigo mesmo. Então eu falo, eu vou conseguir fazer dar certo, eu vou tentar, eu vou atrás. Então tem que ser persistente. E pra mim isso aí é o que tente pra mim. Tente, experimente, vai, descubra. Pra mim isso aqui, o que deu certo pra mim. E eu acho que pode ser o que vai dar certo pra você. Experimente, tenta. Não tenha medo de mergulhar e de ver como funciona. E é isso. É isso aí. Então levante a bunda da cadeira e faça acontecer. Vai procurar qualquer coisa que uma hora vai chegar. Exato. Às vezes é bom estudar, mas é melhor ainda botar em ação. Eu vou parafrasear o Jorge antes de finalizar. O oposto de sucesso não é o fracasso, e sim a desistência. Então acho que a maioria das pessoas desistem. Eu já desisti, mas hoje eu entendo que a desistência é só mais um obstáculo na vida que eu superei e agora a gente está num novo processo. E muito obrigado, meu querido. Foi muito legal isso aí. Então eu queria que você deixasse seu arroba aí, falasse um pouquinho com a galera e pode falar. Tá. Não desista fácil das coisas. Não tem que ser assim. Como o meu mano Roger falou. Fiquei esse ensinamento para vocês. Um beijo. Meu Instagram, nata.mfrancisco. Valeu. Muito obrigado, meus queridos que estavam assistindo o Diamondcast. Muito obrigado e até a próxima.